Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a filosofia helenística. Tá? Basicamente foi um período do qual é, o mais importante de todos, assim, que marca bastante o período helenístico, foi o período de Alexandre o Grande. Né? Após a morte de Aristóteles e após a morte de Alexandre, nós temos um período de várias escolas gregas. Né? Essas escolas gregas mais conhecidas, né, no período helenístico são os estoicos, né? Nós temos os epicuristas, nós temos os céticos e nós temos os cínicos. Né? Então começou a pipocar escolas para todos os lados na Grécia, né, pós Aristóteles e Platão, e eles pregavam basicamente um pensamento contrário do que Platão e Aristóteles pregavam. Né? Eles pregavam, em vez do homem participar da vida em sociedade, ele fazer parte como se fosse uma colmeia, né? O homem fazer parte da sociedade, ele deveria se afastar da sociedade. Né? Por exemplo, Epicuro vivia numa chácara, cercado de amigos. Basicamente ele defendia que a vida boa é cercada de amigos, uma vida boa é uma vida de reflexões e não comer coisas impuras, comer coisas naturais. Basicamente era isso. Dizem as más línguas que Epicuro, nos jardins das delícias que ele vivia numa vida bastante desregrada, né? Uma vida bastante sexualmente ativa, né? Mas são especulações. Nós temos os céticos, que basicamente achava que não era possível o homem chegar à verdade, né? E nós temos também os estoicos, que acreditavam que um conjunto de virtudes levaria o homem a ser um homem virtuoso, um homem bom, um homem honrado. Marco Aurélio é um dos mais famosos estoicos. Tá? Basicamente a filosofia estoica acreditava que você é a parte do cosmos e quando você morresse você faria parte do cosmos, né? Não haveria outra vida após a morte. Os cínicos achavam que a vida em sociedade é perda de tempo, é o que corrompe o homem. Então o homem deveria viver a par da sociedade, se afastar da sociedade. A sociedade corrompe o homem. Né? É claro que eu estou fazendo um resumo bem grotesco aqui, gente, para vocês entenderem o conceito principal. Tá? Depois a gente vai se aprofundar mais nessas questões. Então você vê aí que começou a Grécia a produzir vários filósofos mais medianos, né? Escolas assim que não chegavam nem aos pés do nível de Platão e Aristóteles. Né? Eram escolas que eram como se fosse a pré-história dos pensadores, hoje em dia, pensadores, né? Então você tem pensadores aí, hoje em dia, da autoajuda, né? Então praticamente eles são os ancestrais da autoajuda, né? Então você tem aí a conotação do subjetivismo, né? do egoísmo, né? Que o homem deveria se encontrar-se consigo mesmo. Com relação aos céticos mais famosos, nós temos David Hume, nós temos Michel de Montaigne, também é um cético famoso, Sexto Empírico, nós temos o ceticismo pirrônico, né, muito famoso, ceticismo acadêmico. Então, basicamente, o ceticismo acreditava que não era possível chegar à verdade. Né? Alguns céticos, né, algumas correntes de pensamento cético acreditavam que você poderia atacar uma ideia e contra-atacar a ideia. Você poderia defender a ideia e contra-atacá-la para tentar chegar aí no meio termo. Né? Então, sempre um cético estava atacando uma ideia que ele defendia. Né? Era uma forma cética de pensar. O pensamento cético desencadeou o pensamento conservador. Uma das correntes do pensamento cético, uma das correntes do pensamento conservador é o pensamento cético. Né? Só para a gente entender. Então, por isso que o conservador ele procura estar sempre na prudência, né? Sempre na cautela, quando alguém traz um plano, quando alguém traz uma ideia. Basicamente o conservador ele procura observar os fenômenos naturais, né? Ele observa as pessoas, observa o mundo para depois dar o seu parecer. Ele logo de cara ele não já vai tendo planos progressistas, né?
Ele se baseia na tradição, se baseia no costume, na família, na igreja. Então ele vai pelo que a sociedade, a humanidade durante milhares de anos descobriu como, né, mais ou menos aí um molde para a sociedade. E aos poucos ele vai mudando. Não quer dizer que o conservador não muda, ele muda. Ele muda os planos, ele muda a estratégia, mas é na política da prudência. Tá? Isso eu espero que vocês tenham entendido aí. Mas basicamente é isso, tá? É uma decadência da filosofia, né? Filósofos assim com pensamentos assim basicamente assim muito diferentes, né? E muito mais fracos do que as obras de Platão e Aristóteles. Você tem um homem como um homem a par da sociedade, um homem que pensa em si mesmo e o resto do mundo que se dane, né? Ou como os estoicos diziam, um homem virtuoso, né? Um homem que busca se ascender à virtuosidade. Né? O Marco Aurélio ele foi um dos mais famosos estoicos que a gente tem. Tá? Isso é só pra gente. É um resumo, tá? Pra gente entender aí. Obrigado.